Recomeçando, tá? Olha só. O negócio jurídico, então, a gente viu que ele pode ser unilateral ou bilateral, né? Então, um negócio jurídico unilateral é um negócio jurídico que é feito por um só, né? Ele faz uma declaração de vontade de um lado só. Por exemplo, o testamento, né, se completa simplesmente pela declaração do testador, né? Não é necessário o aceite da pessoa. O testamento já é válido pela simples declaração do testador. Agora, a doação, para ser válida, para ser completa, ela tem que ter a declaração do doador e a aceitação do donatário. Então, a doação já é bilateral. Muito bem. Para efeito da aula de hoje, feita essa ressalva de que os negócios jurídicos são unilaterais ou bilaterais, a gente vai usar como exemplo o contrato, tá? Só para efeito da aula de hoje. O contrato que é um negócio jurídico bilateral, né? Tem dois. Ora, se você tomar isso em conta, veja só. O contrato e qualquer negócio jurídico, ele tem efeito entre as partes, né? Por isso que a gente diz assim, a eficácia direta ou imediata do contrato é entre as partes. Por isso que as pessoas dizem, o contrato faz lei entre as partes. Certo? É isso, né? E é verdade, professor? É verdade, é absoluta verdade, né? O contrato faz lei entre as partes. Nos limites da lei, ele vai obrigar igualzinho, não é? Todas as declarações de vontade, aliás, todos os negócios jurídicos. Muito bem, professor. E qual que é a questão disso? É que, embora exista essa eficácia direta ou imediata do contrato, frequentemente o contrato tem uma eficácia indireta, né? Ou mediata. Ou seja, acaba que terceiras pessoas são envolvidas pelo meu contrato, tá certo? São atingidas pelo meu contrato. Essa é a grande questão, né? E isso é que, em primeiro lugar, distingue os vícios sociais dos chamados vícios de consentimento. Porque nos vícios de consentimento a gente viu que a coisa estava aqui, dentro da eficácia direta do contrato, né? Nos vícios sociais, não. Nos vícios sociais, o problema está entre o contrato mesmo e a sua finalidade social, e terceiros dentro da eficácia indireta do contrato, né? Fora de sua eficácia direta. Vou concretizar um pouquinho mais o argumento para começar a ficar um pouco mais claro para vocês, né? Veja só, por exemplo, você sabe já, a essa altura do campeonato, você já sabe que uma pessoa não pode ser presa por falta de patrimônio, né? Por falta de pagamento de suas dívidas. Ela não pode ser presa. Ela não pode mais responder corporalmente, né, pelas dívidas. Você teve lá, né, no Império Romano, que as pessoas podiam ser escravizadas por dívidas. Ah, o cara não pagou? Tudo bem, então você trabalha para mim até pagar, né? Eu nem critico isso, porque historicamente, né, fez sentido, né? Mas hoje, em outras épocas, as pessoas podiam ser além da escravização, poderiam ser mortas. Na própria Roma, né? Os credores tinham direito de vida e morte sobre os seus devedores. E se o camarada devesse para várias pessoas, né? Houve épocas, né? Não estou dizendo que tenha predominado, nem nada disso, mas houve épocas em que você fatiava o corpo simbolicamente, um credor ficava com o braço, outro credor ficava com a perna e assim por diante, né? Porque você tinha uma responsabilização corporal pelas obrigações civis. Hoje em dia você não tem mais essa responsabilização corporal. Então, quem responde pelas obrigações civis, né,
é o seu patrimônio, o patrimônio da pessoa, né? O seu conjunto de seus bens e direitos. Esse é o que responde. Tá certo? Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque, veja só, se eu tenho um determinado acervo patrimonial, um conjunto de bens e direitos, só uma parte desse meu patrimônio é penhorável. Por exemplo, a casa onde eu moro não pode ser penhorada. É impenhorável, é bem de família. Não é? A primeira televisão da casa é sempre impenhorável, a geladeira é sempre impenhorável. São coisas que são necessárias para a dignidade e para a sobrevivência, né, do devedor. Então, você não pode tomar dele. Essa aqui é a real, tá beleza? Do patrimônio do devedor, só uma parte do patrimônio dele, então, responde pelas suas dívidas. Então, suponha que eu tenho uma dívida aí com o professor Júlio, né, de, sei lá, 2 milhões de reais, com o professor Júlio Gazawara. Beleza. Ora, o professor Júlio Gazawara, quando me emprestou esse dinheiro, ele sabia que eu tinha um patrimônio de 2 milhões de reais. Então, eu tenho uma casa não sei onde, eu tenho uma casa não sei onde, eu tenho um terreno não sei onde. Ele fala assim, não, o Lucas tem 2 milhões de reais de patrimônio penhorável, eu posso emprestar o dinheiro para ele. Veja só. Beleza. Agora, confiando em mim, ele pegou um cheque meu e guardou, colocou na gaveta. Beleza, tudo bem. Né? Daí vou eu e vendo as minhas casas. Veja, olha só, pensa bem. Eu quero vender a minha casa e você quer comprar a minha casa. Então, não há nenhum problema com relação ao meu consentimento, nem ao seu consentimento. Não há nenhuma dificuldade. Né? Eu quero vender aquela casa e você quer comprar aquela casa. A gente tem acordo sobre preço, a gente tem acordo sobre prazo, a gente tem acordo sobre tudo. Né? Dentro da eficácia direta do negócio jurídico, está tudo certo. É o que eu quero fazer, é o que você quer fazer. O problema é o seguinte: quando eu vendo essa casa para você, eu fico numa situação chamada de insolvência, né? Só estou te dando um exemplo. Como assim insolvência, professor? Eu fico sem ter condições de pagar aos meus credores, né? Então, eu fico com um patrimônio menor do que a dívida que eu tenho com o Jolinho, por exemplo. Então, olha só que interessante. Esse negócio jurídico que é celebrado entre nós dois, ele acaba tendo um efeito indireto para o Júlio Gazawara. Você entendeu? Esse é o ponto fundamental. Tá? Nos vícios sociais, não é... Os vícios sociais não são internos ao negócio jurídico. Os vícios sociais são externos ao negócio jurídico, né? Referem-se à eficácia indireta do negócio jurídico. São terceiras pessoas não envolvidas, ou o que se chama de fraude à lei, ou o que se chama de fraude ao fisco. Né? Veja só, eu vendo a casa para você, né? Vendo a casa para você por 1 milhão de reais. Mas você recebe um monte de dinheiro por fora, coisa e tal, você não quer declarar que você está pagando 1 milhão de reais na casa e tal. E para mim, não é? Que comprei a casa por 200 mil reais, vender por 1 milhão de reais significa um grande lucro imobiliário, né? Chama-se ganho de capital. Eu vou pagar imposto sobre esse meu ganho de capital. Então é melhor para mim que eu declare a casa por 500 mil reais. Para você é melhor que você declarar a casa por 500 mil reais, porque você vai pagar menos taxa de escritura, vai pagar menos ITBI, você entendeu? Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Então aí a gente vai lá e faz um negócio entre nós, está tudo certo, olha só. Eu quero, você quer. A gente tem acordo sobre tudo, mas a gente coloca essa estipulação negocial aqui, esse preço fingido, 500 mil reais, a gente coloca para prejudicar ao fisco. Você entendeu? Para prejudicar a um terceiro que está fora da eficácia direta do negócio jurídico. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e aí a gente continua conversando. Ó, que belezinha. Olha aqui.
Nos chamados vícios sociais, né? Os chamados vícios sociais indicam uma incongruência entre a vontade das partes e a finalidade social do contrato, a boa-fé ou o interesse de terceiros. Né? Então, eu posso usar o contrato para fraudar a lei, para fraudar ao fisco, para fraudar ao interesse de um credor meu, para perverter a ordem jurídica, né? Conseguindo finalidades que normalmente seriam vedadas por ela. É isso que eu faço. Né? Ou seja, em primeiro lugar, olha só o legislador, como ele foi nesse ponto muito correto, né? Ele, em primeiro lugar, ele protegeu, o que vai me obrigar é a vontade. Beleza. Eu estou concedendo ao particular um direito, né, um poder de obrigar-se por sua própria vontade. Então, em primeiro lugar, o que ele faz? Em primeiro lugar, ele diz assim, então vamos proteger essa vontade. Né? Só vai obrigar se, né, realmente for a vontade das pessoas, segundo critérios que a gente estabelece, a gente já vai estudar. Em segundo lugar, qual é a preocupação do legislador agora? A gente precisa impedir que esse poder, né, o poder negocial, seja usado de maneira a prejudicar o interesse de terceiros, seja usado de uma maneira a contrariar o próprio direito. É isso que nós precisamos fazer. Então, existem dois vícios sociais, né? E a gente te deu um exemplo de cada um. Olha só. A fraude contra credores, né, leva à anulabilidade. O que é essa fraude contra credores? Pô, eu estou devendo dinheiro para o professor Júlio. O professor Júlio é meu credor. E sei que, se eu não me desfizer do meu patrimônio, ele pode vir tomar o patrimônio de mim. Então, o que eu faço? Eu vou lá e me desfaço do meu patrimônio. Coloco as minhas coisas em nome de um filho, né? Vendo as minhas coisas e assim por diante, para tentar fazer com que o professor Júlio não consiga me executar. Você entendeu? Eu sei que ele não pode me obrigar a trabalhar para ele, que ele não pode me punir corporalmente. Então, existem devedores que tentam se desfazer do patrimônio para fraudar ao interesse de seus credores. Tá bom? A fraude contra credores leva à anulabilidade, claro. Por quê? O professor Júlio, então, tem ação contra mim e contra quem comprou a casa de mim, né? Para anular esse negócio jurídico, é evidente. Né? Mas depende dele querer. Se ele falar assim, larga a mão, o que são 2 milhões para mim e para a dona Miriam? Pô, né? A gente já criou as netas, elas já estão em condições de ganhar o seu próprio dinheiro também. Deixa o Lucas fazer as cagadas dele aí, ele é novo ainda e tal. Pode ser, né? Mas é interesse dele, não é uma questão de ordem pública, então é anulabilidade, mas ele tem a possibilidade de anular esse negócio jurídico em até 4 anos. Por isso é que quando o seu pai vai comprar algum imóvel, ou você mesmo for comprar algum imóvel, você tem que pedir certidão negativa da pessoa. Você chega lá e diz, eu preciso de uma certidão negativa de protestos, eu preciso de uma certidão negativa de ações cíveis, preciso de uma certidão negativa de ações trabalhistas e tal, para saber que o cara está com o nome limpo. Ninguém tornou público ainda que ele tem uma dívida. Então, se você comprar, você estará sendo um comprador de boa fé. Tá bom? Essa é só uma das hipóteses de vícios sociais, a fraude contra credores. A outra hipótese, né, que sempre foi tratada como um defeito do negócio jurídico e que o legislador de agora deixou de tratar como um defeito do negócio jurídico, é a simulação. Só que a simulação dá causa à nulidade absoluta do negócio jurídico. O exemplo que nós demos agora aqui, né, é de simulação. Eu faço uma venda por R$1 milhão e simulo, né, que eu estou fazendo por R$500 mil. Isso é uma simulação. Professor, mas o contrato de compra e venda não vale? Não, o contrato de compra e venda vale. Né? Mas a estipulação negocial não. Quer dizer, simplesmente a Fazenda Pública não vai tomar em conta os R$500 mil e vai fazer o cálculo sobre o valor real, se for o caso. Você entendeu? Então,
Por isso é que ontem a gente falou para os senhores, né? A invalidade do negócio jurídico é da parte inválida, né? Quando é possível separar a parte inválida do todo, então o todo continua válido e aquela parte fica inválida. É isso que está lá dito no artigo 181 do Código Civil, se não me engano. Putz, grila, que saco, meu. Desculpe, eu ligo para falar com vocês no intervalo e depois esse negócio... Para, velho! E depois ele fica tocando. Ora, pronto, agora eu desliguei de novo. Então, na verdade, é fácil da gente entender isso. A gente tem que considerar que um contrato de compra e venda, por exemplo, ele não é um único negócio jurídico, né? Você tem estipulação negocial sobre preço, estipulação negocial sobre prazo, estipulação negocial sobre prazo de pagamento, prazo para entrega, sobre condições de entrega. Então, cada uma estipulação negocial é um negócio jurídico, essa que é a verdade. Em um contrato tem vários negócios jurídicos, tá beleza? E aí a gente vai discutir se é nulo ou anulável aquela estipulação negocial, é isso, tá beleza? No caso da nulidade ou da anulabilidade, né, você tem em um contrato uma parte dele simulada, essa estipulação negocial é nula de pleno direito, ainda que o contrato como um todo possa considerar-se válido, possa ser considerado válido, né? Se ele não tiver sido cometido todo ele com fraude à lei, ou com fraude ao fisco, ou com fraude a terceiros, ou com fraude a credores, o que seja. Beleza? Agora, lembra do finalzinho da aula passada? Olha só o que eu vou te dizer agora. Portanto, os vícios sociais, eles não são necessariamente concomitantes ou anteriores à declaração de vontade, eles podem ser posteriores. Veja só. Primeiro eu tomei um empréstimo com o professor Júlio e depois eu fiz a venda. Não é verdade? Os atos de fraude contra credores podem ser posteriores à declaração de vontade. Não tem por que a gente dizer que não pode ser. Você entendeu? A gente falou, nos vícios de consentimento, eles são anteriores ou concomitantes. Nos vícios sociais, eles podem ser posteriores. O que mais que a gente falou dos vícios de consentimento? A gente assentou 3 coisas. Os vícios de consentimento referem-se à eficácia direta do negócio jurídico. Os vícios sociais se referem à eficácia indireta do negócio jurídico, né? A como é que o negócio jurídico está com relação ao seu ambiente externo, né? Com relação aos terceiros, com relação à lei, com relação à ordem pública, com relação aos costumes, etc. Né? Para que o negócio jurídico não seja um instrumento de fraude à lei. E a terceira coisa que a gente falou sobre os vícios de consentimento foi, para confrontar as duas coisas, os vícios de consentimento estão dentro da eficácia interna, os vícios de consentimento são anteriores ou concomitantes. Esqueci a terceira que eu queria comparar aqui. Alguém lembra aí? Não, né? Tá certo. Mas os vícios sociais são esses aí, né? Os vícios sociais, fraude contra credores e simulação, eles se referem à eficácia indireta do negócio jurídico. Tá beleza? O objeto protegido é completamente outro. Absolutamente outro. Qual que é o nosso plano aqui, então? A gente, a partir da semana que vem, começa a falar de erro, de dolo, de coação, de estado de perigo e lesão. A gente vai levar, possivelmente, né, 2 aulas em erro, é possível, 2 dias de aula em erro. Acho que com um dia só a gente faz. Bom, eu posso garantir aos senhores o seguinte: até a data da entrega do seu trabalho, a gente terá terminado, estará terminando fraude contra credores e simulação. Tá beleza? É isso. Então, aqui você tem a ideia toda de toda a matéria deste bimestre. Tá beleza? No 4º bimestre, a gente vai começar com elementos acidentais do negócio jurídico, o plano de eficácia do negócio jurídico. Beleza, é isso aí. Alguma dúvida, bonitões?
Professor, eu só entrei depois da aula, entendeu? Porque eu não estava Eu vi. conseguindo entrar. Esse trabalho aí está no portal? Você está falando de um trabalho aí? Aham, depois a gente conversa sobre isso, Ana. Ah, Pode tá. ficar tranquila. Porque vai gravar de novo aqui esse trem. Alguma pergunta sobre a matéria, gente? Professor, Pois não. erro, a primeira parte que o senhor falou, Ah, se porventura, um exemplo que acontece muito hoje em dia, você vai comprar um celular, você tem alguma coisa na mente, tal, eu quero um iPhone X. é. Quando você chega na loja, o cara te convence de uma outra coisa que ele diz que é igual, faz a mesma função, tal, e é mais barato. Uhum. Beleza, eu levo. Descubro que aquele aparelho é de segunda linha. Isso é um erro ou é um dolo? Isso é dolo. Isso É é dolo. certo. Isso é dolo. A gente tem que ver ver essa argumentação como é que é, né, Ronaldo? Se essa argumentação é absolutamente racional e criteriosa, né? E você se deixou convencer, é uma outra questão, tá certo? Agora, se ele mentiu em qualquer ponto dessa argumentação, então é dolo. Tá certo? Cada um desses vícios de consentimento, isso que é o mais legal, né? Cada um desses vícios de consentimento tem os seus requisitos, não é verdade? Por exemplo, dolo, todo mundo tem um pouco, né? Mesmo os mais inocentes têm um pouco de dolo, né? Qualquer propaganda tem um pouco de dolo, né? Então, o dolo tem que ser realmente capaz de ludibriar uma pessoa razoável, né? Assim, o dolus bônus, dito dolus bônus, esse dolo que fala que associa, por exemplo, a cerveja com uma mulher bonita. A pessoa fala assim, porra, né? Provavelmente até atrapalha, né? Não tem nada a ver, né? Ah, mas esse é uma forma de você enganar o outro, né? Claro. Mas assim, me engana que eu gosto, não vale, né? Tem que ser me engana mesmo para ser dolo, para ser dolos, dito dolos malos, né? Um dos requisitos do dolo é que ele seja suficiente para enganar uma pessoa média e não qualquer coisinha de enganação, você entendeu? Então, a gente tem que conferir essa argumentação aí, se ela foi inteiramente racional e verdadeira ou se ele realmente enganou. Tá certo? Beleza. Era só mais para esclarecer, que eu sei que a gente vai se aprofundar na próximas aulas, mas eu fiquei meio na dúvida nisso aí. Justo. Cada um desses vícios vai ter as suas particularidades, os seus requisitos, né? No dolo, o primeiro requisito é a intensidade, né? Tem que ser uma conduta com uma intensidade razoável, uma intensidade que seja capaz de persuadir realmente, de enganar, de induzir ao erro uma pessoa normal, né? Uma pessoa de diligência normal, para que se configure o dolo. Então, foi justamente a minha dúvida, porque quando a pessoa cede em comprar o outro aparelho, ela está sendo conivente, ou seja, ela está aceitando, né? Foi justamente a minha dúvida, mas vou esperar para sequência da matéria. Ela está aceitando porque o cara mentiu ou ela se deixou persuadir pelas verdades que ele falou. Aqui, nesse exemplo seu, o importante é a mentira dele, né? Porque se eu quero vender um Xiaomi para você, ao invés de vender um iPhone, é normal que eu vou ficar falando das qualidades do Xiaomi, né? Mas isso acontece até, bonitão, quando você está conhecendo alguém, né? Quando você conheceu a sua esposa lá, você foi um pouquinho melhor do que você é na média, na verdade. Quando a gente fala, né? Você não vai falar no primeiro encontro, ah, não, pô, mas eu sou um merda mesmo, né? São poucas as pessoas que falam isso, né? Confessam todos os seus defeitos, não. Elas falam das suas qualidades e tal, não é mesmo? Aí, né? Você vai dizer assim, ah, me engana que eu gosto, né? Pô, a gente sabe, né, Ronaldo, que não é bem aquilo, que é mais ou menos aquilo, né? Se a gente diz me engana que eu gosto, tudo bem, é responsabilidade nossa, é isso, né? Mas se mentir, né? Aí
é dolo, dolos malos. Muito bem. Mais alguma coisa, moçada? Fala, Ronaldo. Não? Tranquilo, mestre. Beleza. Valeu. Ana, então, vou desligar. Se ninguém mais vai perguntar nada, eu vou parar a gravação aqui.